E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, começamos, amigos torcedores de outros clubes, começamos mais uma semana. Ontem tinha falado que eu ia dar uma folga para vocês, né? Porque realmente é muito desgastante a gente falar do São Paulo depois de tudo que aconteceu. E ontem também começou o tratamento de quimioterapia da minha esposa, então eu também fiquei todo o dia em função disso e não é fácil, gente, não é brincadeira. Obrigado para todo mundo que mandou mensagem positiva aí. A gente está enfrentando essa situação aí, mas então ontem eu fiquei cuidando dela e deixei para gravar esse vídeo, vou começar a gravar os vídeos hoje, terça-feira. Estou gravando bem cedo e é o seguinte, eu ia propor para vocês aqui o seguinte: a gente não fazer nesses vídeos da manhã, nesses vídeos do horário do almoço, a gente não faz, não tem muita notícia. Quero falar sobre os textos, falar alguns temas essa semana para vocês, né? E a gente deixa as notícias, né, no dia a dia, as notícias factuais, né, que a gente chama, a gente deixa para o vídeo da noite. E nesse vídeo hoje eu queria falar para vocês sobre o planejamento. Que não sei se no São Paulo não existe planejamento, né? Que é uma bagunça tão grande, um, um antro de vaidoso tão grande que não tem planejamento nenhum. Mas o vice-campeonato na Sul-Americana provavelmente vai causar um planejamento completamente diferente para 2023 do que poderia acontecer se o São Paulo tivesse sido campeão. A gente vai explicar tudinho para vocês aqui, comentar tudo com vocês. Antes, deixa eu dar um recado do OneFootball para vocês, tá aí, para você quiser, se você quiser acompanhar agora a fase final do Campeonato Brasileiro, que é o que nos resta, né? Você pode acompanhar no OneFootball, mas se você não for São Paulino, você pode acompanhar o seu time do coração no melhor aplicativo de futebol para celular. Vou deixar no primeiro link da descrição, você baixa, totalmente de graça, e você confere todas as informações do mundo do futebol. Agora chegando Copa do Mundo, legal pra caramba. O OneFootball, melhor aplicativo de futebol para celular. Então você clica no primeiro link da descrição e já baixa o aplicativo e confere. Lembrando, totalmente de graça. Eu gosto sempre de falar que o OneFootball é totalmente de graça. Produtos ligados ao futebol de graça, para mim é sempre bom. Eu gosto sempre de oferecer para vocês, tá bom? Gente, a gente tinha conversado aqui, né, na semana passada sobre o planejamento do São Paulo para 2023, o que poderia acontecer com o título da Sul-Americana. Caso o título da Sul-Americana viesse, que era muito esperado, a torcida estava muito confiante. Por falar nisso, só um parênteses, vocês chegaram a ver alguns vídeos nas redes sociais que me mandaram, no Instagram, lá no Barolo Vídeos, dos torcedores pedindo para os jogadores irem cumprimentá-los depois do jogo? A imagem que eu vi é essa, né? Os jogadores do São Paulo recebem a medalha de vice-campeão e vão embora, e não estão nem aí para a torcida, nem se dignaram a olhar para a torcida. E aí alguns torcedores começam a gritar: pô, vem aqui, essa é a consideração que vocês vão dar pra gente, essa é a consideração. Aí eu não tive estômago para ver até o fim. Eu vi que alguns jogadores, porque a metade já tinha entrado no vestiário, alguns jogadores vieram lá para acenar para a torcida, mas quando eles começam a vir, me embrulhou o estômago de um jeito, me deu uma ânsia de vômito tão grande que eu não terminei de assistir. Então eu não sei se os jogadores foram até lá para pelo menos cumprimentar os caras que foram lá, que viajaram, que gastaram dinheiro. Tem ônibus quebrado aí no caminho de Córdoba para cá, são 2.300 quilômetros. Teve gente que vendeu carro, e os caras não iam nem cumprimentar a torcida. É por isso que eu falo que torcida não queima jogador. Sabe por quê? Mais um motivo ainda. Porque esses caras não estão nem aí pra torcida, velho. Esses caras não estão nem aí pra nós. Não estão nem aí. A gente só serve ali quando tem que dar dinheiro para eles, quando tem que lotar o estádio, quando tem que tirar o time da zona de rebaixamento. Aí a torcida é importante. De resto, irmão, vamos ser bem sinceros, os caras não estão nem aí. Eu só queria abrir esse parênteses porque tô engasgado com essa história. Me deu náusea de ver esses caras. Meu, inacreditável. E aí, a gente conversou aqui, o planejamento do São Paulo seria por causa do título, né? Porque é receber uma grana como campeão e entrar na Libertadores do ano que vem na fase de grupos, e só por causa disso já é receber uma grana também só por ser mandante dos 3 primeiros jogos, né, da fase de grupos em casa. E essa grana serviria até para atrair novos reforços, né? Porque uma coisa é você vai negociar com o jogador quando você não disputa nada, quando você é um mero
coadjuvante dos campeonatos que você disputa. Outra coisa é o seu poder de convencimento quando você tem uma Libertadores para disputar. Então você poderia, com essa grana que entrou aí, esse monte de dinheiro que entrou, que a gente também nunca sabe para onde vai direito, né? Poderia contratar jogadores, poderia montar um time, seria obrigado a montar jogadores. O blogueirinho ia ter que ir atrás de jogador, não só de oportunidade de mercado para se assustar com valores. O São Paulo teria, né? Porque o Rogério Ceni exigiria que pelo menos o time fosse competitivo na Libertadores. Meu amigo, com vice-campeonato, você imagina, o São Paulo, para chegar na Libertadores, precisa ter um aproveitamento de G4 para chegar à Libertadores. É praticamente impossível. Eu ainda estou preocupado com o rebaixamento, eu ainda estou preocupado, porque vai saber que esses caras, com esse psicológico de frango que eles têm, como é que eles vão encarar o resto do Campeonato Brasileiro. E não tem cobrança, não tem nada, então eu estou preocupado com o rebaixamento. Mas para classificar para Libertadores ou para pré-Libertadores, né, aquela fase de classificação, teria que ter um desempenho absurdo que o São Paulo não tem nos últimos 10 anos. Então, duvido que vai ter agora nessas últimas 10, 11 rodadas que faltam. E aí, não vai ter que contratar ninguém, gente. Vai ser os mesmos meia-boca de sempre, os mesmos perebas de sempre. E aí, estão falando aí na possibilidade de um desmanche. Desmanche principalmente de jogadores que estão em fim de contrato. O Rafinha, que o contrato dele acaba, mas ele tem aquela cláusula de contrato, né, que ele tem que jogar um número determinado de partida, que ele ainda não jogou, para renovar automaticamente o contrato dele. O Miranda, que tinha dado uma entrevista falando que a decisão ia ficar, da permanência não dele ia ficar depois da final, pelo vexame na final, não deve renovar. Outro jogador que não deve renovar, graças a Deus, esse Cheddar aí, esse horroroso, esse gordo, que tá gordo até hoje, chegou gordo e vai embora gordo, também, né, pelo que ele ganha, um dos maiores salários do elenco, deve comer bem. Não deve ficar, mas esse não ia ficar nem com o título, e entrou ainda, era a salvação do Rogério Ceni, era o Cheddar, para virar o jogo contra o Del Valle. Não deve ficar, e aí tem Andrés Colorado, que o São Paulo não vai comprar, o Igor Gomes provavelmente não vai renovar, e o Gabriel Neves também não vai renovar, o São Paulo não vai comprar. Não vai gastar dinheiro para quê? Para esses caras para disputar a Sul-Americana? Esses caras nem jogam, vivem machucado, não recupera, porque o refis é podre, os equipamentos até hoje nós estamos esperando. A propaganda foi bem feita, né? Fazem muita propaganda, mas em resultado que é bom, nada. Então, o São Paulo deve perder alguns jogadores que, para mim, a grande maioria que vai perder não vai fazer a menor falta, mas jogadores como Gabriel Neves, por exemplo, que eu acho que é um bom jogador, poderia ficar, o São Paulo poderia investir uma grana nele caso o título da Sul-Americana viesse. Como não veio, velho? Você acha que eles vão investir no Gabriel Neves? Vocês acham que eles vão fazer isso? Então, aliás, só outro parênteses aqui. Quantos reforços apareceram na sua timeline de domingo, de sábado para cá? Ah, não, porque agora não sei, são sempre os mesmos, né? Que postam, sempre a mesma coisa. Ah, não, porque o São Paulo busca o reforço tal. Sempre as velhas cortinas de fumaça. Mas até que eu vou ser sincero, eu na minha timeline apareceu pouco. Não apareceu nenhum cara do futebol inglês, não apareceu nenhuma grande revelação do futebol brasileiro. Eu acho que os caras estão até com vergonha de fazer essas cortinas de fumaça, né? Aqui nesse canal você não vai ver. Eu não vou falar nada de reforço, né? Os caras estão tentando se livrar dos perebas que ganham muito, porque o ano que vem, man, sem grana, sem disputar nada, sem ser campeão de nada, muito provavelmente sem treinador, porque o Rogério Ceni ainda não definiu se fica ou não. Aliás, eu tô gravando esse vídeo bem cedinho, talvez até na hora do almoço tenha alguma notícia aí, porque o São Paulo se reapresentou nessa segunda-feira. Então, se por um acaso saiu alguma informação sobre o Rogério Ceni na manhã dessa terça-feira, eu falo para vocês no vídeo da noite, tá? Porque agora no São Paulo tudo pode acontecer. Eu não sei, sinceramente, se o Rogério Ceni vai ficar. Então, eu quero saber a sua opinião, se você acha mesmo que precisa de um desmanche, que para mim tinha que se livrar de Reinaldo, que também acaba contrato, tinha que se livrar de um monte de gente. Mas, como eu falei para vocês no vídeo de ontem, o problema do São Paulo é estrutural. Não adianta você trocar meia dúzia de peças e trazer outras do mesmo nível ou piores. Tem no Belmonte como diretor de futebol, tem no Casares como presidente, com a mentalidade desses caras, né? Inclusive que vão ser reeleitos aí, vão ficar aí mais 3 anos pelo menos mais 4 anos, né? Esse final aí, mais o ano da reeleição, e quando tiver eles vão ser reeleitos. Então eu não vejo nenhuma perspectiva de mudança. E aliás, essa falta de perspectiva de mudança foi o que mais me entristeceu vendo os comentários nos vídeos depois do jogo e o vídeo de ontem. A falta de perspectiva do torcedor do São Paulo para o ano que vem. Como a gente não tem perspectiva não só para o ano que vem,
mas a gente não tem perspectiva, eu pelo menos não tenho perspectiva para os próximos anos do São Paulo. Então, depois do que aconteceu na Argentina, depois de tudo que aconteceu depois do jogo, depois do comportamento de jogadores, presidente, treinador, depois do comportamento desses caras, eu não vejo nenhuma luz do fim do túnel. Quero saber de você. Você acha que tem que se livrar mesmo desses caras aí? Esses caras que são os acomodados, os que tremem as pernas, os bunda moles. Você acha que tem que se livrar? Você renovaria com algum desses veteranos aí? Você permaneceria com algum jogador aí? Ou você faria uma limpa, trocaria o técnico também? A diretoria do São Paulo disse que quer ficar com o Rogério Ceni, que está nas mãos dele, o Rogério Ceni que define. A diretoria do São Paulo não manda nada, né, gente? Faz tempo que não manda nada. Quem manda são os próprios jogadores, é o treinador. Cada um faz o que quer, num clube sem comando, cada um faz o que quer. Então, eu, sinceramente, prevejo um ano de 2023. Bom, o Belmonte falou que esse ano ia ser pior, né, do que foi ano passado. É isso que o diretor de futebol do São Paulo fala, né? O que será que ele vai falar esse ano, hein? Meu Deus do céu. No Momento Maguila, hoje, eu queria comentar com vocês, porque a gente nem deu tempo de falar sobre o Éder Joffre, para mim, o maior pugilista da história do Brasil, né? Do boxe brasileiro, um dos maiores nomes, São Paulino, e faleceu, estava velhinho. E a gente nem acabou falando disso no domingo, porque eu vou ser sincero, eu não estava nem sabendo, porque eu fui ver notícias só à noite, depois que eu vi que eu gravei o vídeo, que eu fui ver que ele faleceu. Então, meus sentimentos todos para a família, um grande nome do esporte que se vai, uma figura muito ligada ao São Paulo. Vários amigos o conheciam e disseram que era um doce de pessoa, um cara maravilhoso. Então, o vídeo de hoje é homenagem a ele, esse grande São Paulino que se foi, mais um nome importante do esporte que a gente perde. Eu volto às 8 da noite, gente. Eu volto das 8 da noite. Vou deixar para vocês aqui o link o QR Code da Up Sportsbet para você fazer suas apostas. Eu volto à noite e com as informações aí, ver definição de contrato, de jogadores, e também já pensando no jogo de quinta-feira, porque quinta-feira tem o América e o São Paulo. Eu não vou sonhar mais com vaga em Brasileirão, não vou, já é tanta porrada, é, tanta humilhação que não vou. Eu vou me contentar mais uma vez com esse timeco aí não caindo para a segunda divisão. Mas se engana, se engana, você vai me ver aqui cantando o time grande não cai. Aqui não. A gente se encontra à noite, tá bom? O link da Sportsbet está no primeiro comentário fixado. Fique com Deus, um ótimo dia para você, uma ótima terça. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço.